Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde eu trago para vocês análise intraday do mini índice diariamente. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo, pois isso me ajuda demais e me motiva a trazer mais conteúdo para vocês. Então vamos lá para o vídeo. O mercado de hoje, nesta sexta-feira, dia 28, foi um mercado muito travado frente a queda que ocorreu no dia de ontem, na quinta-feira, que o mercado derreteu ontem, no dia de ontem. Mas isso não significa que o mercado não deu oportunidades, certo? Então vamos lá entender o que aconteceu com o mercado no dia de hoje, certo? Primeiro de tudo, as linhas que nós tínhamos nos vídeos anteriores, todas foram apagadas porque elas não fazem mais relevância para o nosso dia, certo? E no dia de hoje, aconteceu a seguinte situação. Vou copiar e colar essa linha aqui, essa região de preço. Vou colocar ela aqui. É justamente para que vocês entendam o que ocorreu no dia de hoje. Ó, o mercado trabalhou em regiões justamente de lateralização. Hoje o dia foi inteiramente lateral. Só que no intraday, na análise de preços justamente durante o dia, ele apresentou muitas oportunidades, tanto de compra como de venda, certo? No macro, como eu havia falado para vocês no final do vídeo de ontem, o Ibovespa, o Ibovespa, ele trabalhou justamente aonde eu havia comentado com vocês no final do vídeo, que seria o quê? O mercado ele veio justamente realizar uma correção frente às altas consecutivas que tivemos. Foi 1, 2, 3, 4, 5 dias de alta consecutiva. 5 dias consecutivos de alta, certo? Então o mercado derreteu, certo? Realizando, óbvio, uma correção de preço. E hoje, no dia de hoje, havia uma gigantesca chance de o mercado vir justamente testar a região de suporte do canal de alta, certo? Que inclusive durante o dia inteiro ele veio buscar essa região e não desenvolveu tanto. Então tal que se formou um candle bem pequeno, certo? Com pouca negociação. Aqui, deixar aqui. Certo? Então o mercado ele trabalhou em regiões de pressão de preço. Foi basicamente isso que ele fez durante o dia hoje. Aí o que acontece? Nossa primeira região foi essa troca de polaridade aqui do dia de ontem. Na primeira queda do dia de ontem, ele deixou uma região de suporte. E no dia de hoje, veio realizar a troca de polaridade e testar a resistência. Certo? O mercado começou em gap de alta. E a nossa primeira operação foi justamente esperar o preço chegar nessa região, fazer o teste dela, para que a gente entrasse vendido, certo? Então aqui seria a nossa entrada nesse candle aqui. Como eu sempre falo para vocês, eu gravo nos 5 minutos, certo? No 2 minutos, o stop ficou menor e o alvo foi maior, certo? E aonde a gente iria buscar o nosso alvo, o nosso stop? Voltando aqui, nosso stop ficaria acima da média de 80, certo? E o nosso stop, o nosso alvo, seria justamente aqui, ó. Aqui, nessa primeira região. E foi justamente também
uma troca de polaridade do dia anterior, certo? Que é essa região aqui, ó. Foi a região que ele abriu o preço no dia de hoje e foi a região que ele trocou polaridade novamente, certo? Esse foi o nosso primeiro trade do dia, certo? Posteriormente a isso, ele fez uma correção. Então nós vamos puxar uma fibra daqui para cá, desse topo para esse fundo, certo? E com isso ele chegou até a região de 61 com proximidade da região de 76, certo? Vou puxar um pouquinho mais para cá para que vocês vejam os níveis da fibra. Aqui, ó. Chegou na 61 e chegou, o pavio foi até próximo do 76. E com isso ele deixou uma nova entrada, certo? Deixou uma nova entrada, que foi justamente aqui, aonde novamente a média de 80 segurou o preço, certo? Então o que que acontece? Nós temos uma leitura de preço aqui nesse momento em que o mercado veio fazer um falso rompimento na região de tendência e na região das médias de 80. Não teve força e caiu. Ancorou na região de abertura do preço e troca de polaridade do dia anterior e voltou novamente para a média de 80. E isso fez com que o preço caísse novamente, certo? Então a nossa entrada foi justamente aqui, ou 2 minutos, certo? O nosso alvo, só voltando aqui, nosso alvo ficaria acima do pavio anterior, certo? E nós iríamos espelhar aqui, ó. Vamos pegar aqui. Agora, esse topo com esse fundo. E foi justamente no primeiro alvo. E foi também uma região de pressão de preço. Por quê? Aqui, ele foi um suporte que trocou a polaridade no dia anterior. E no dia de hoje, ele serviu também com troca de polaridade. Troca de polaridade não, perdão, como suporte, certo? No dia anterior ele foi suporte e no dia de hoje ele também foi suporte. Esse foi nosso segundo trade, a gente espelhou até o primeiro alvo. Eu inclusive postei essa operação lá no Instagram, certo? Depois disso, nós podemos observar a seguinte situação. O preço ele fez uma pequena flâmula ou bandeira, certo? E essa bandeira foi rompida aqui. Só que o preço estava muito próximo da região e no fechamento dele, como ele fechou já na região, as médias estavam alinhadas para baixo e a realização de um trade aqui é extremamente arriscado, certo? Por quê? Porque foi uma região onde o preço segurou pela segunda vez e não mostrou desenvolvimento para a queda, certo? Então, ou você saía, se você fosse operar aqui, ou você saía com uma pequena posição de 10, de 20 pontos, o que não é recomendado, ou você sairia no 0 a 0, certo? Uma coisa bem interessante que aconteceu também no dia de hoje foi em relação às médias maiores. Deixa eu botar aqui. Vou tirar, por enquanto eu vou tirar a fibra. Aqui, ó. As médias maiores, aqui é a VWAP mensal. Aqui, ó, vocês conseguem enxergar. Essa VWAP mensal serviu como suporte, justamente para o preço no dia de hoje, pois o preço ele não teve força para romper e nem para chegar próximo dela, pois ela serviu de ancoragem para que o preço nem viesse até ela, certo? Em contrapartida, as outras médias maiores estavam justamente acima, certo? Aqui nós temos a de 500, outra de 500 e as duas 200. E a VWAP mensal aqui, certo? Voltar para cá. E aqui, o que nós iríamos esperar? Agora nós iríamos esperar uma próxima operação, certo? Essa próxima operação
foi baseada na seguinte situação. Ó, vamos agora traçar aqui, ó. Nós temos agora essa linha de tendência, certo? E nós temos essa linha de tendência aqui para cá, certo? Ele havia feito uma triangulação, certo? Como ele havia feito uma triangulação, o que a gente iria esperar? A gente iria esperar o rompimento dele para que pudesse entrar ou comprado ou vendido, certo? Primeira situação, ele rompeu aqui, certo? Vamos lembrar dos nossos primeiros trades. O mercado ancorou aqui na região de troca de polaridade e pressão de preço e não teve força também para romper a média de 80, foi um falso rompimento. Aqui ele fez a mesma coisa, não teve força e o preço repeliu. O que aconteceu quando ele testou a média novamente? Quando ele testou o indicador novamente? O preço repeliu. Se o preço repeliu, então nós vamos entrar na operação. Nós vamos entrar justamente aqui, nesse candle de confirmação, no final dele, certo? O nosso stop ficaria aqui e nós iríamos espelhar a nossa operação justamente até aqui, até a região de suporte, certo? Com isso, nós temos agora uma nova linha de tendência, aqui, ó. Tá aqui. Temos uma nova linha de tendência. E o que ocorre aqui? Deixa eu trocar de cor aqui para que vocês consigam enxergar. Deixa eu botar uma cor melhor. Vou botar mais grossa a linha. Deixa eu ver uma cor que dê para que vocês consigam enxergar. Aqui, esse roxo dá. Vou botar aqui. Engrossar ela e roxo. Aqui. Engrossar. Na verdade, não. Deixa só essas duas por enquanto. O que acontece aqui? Nós tínhamos esse topo com esse fundo aqui. Foi o último fundo relevante, certo? Nós espelharíamos e o mercado ele veio justamente no primeiro alvo, que era na região de pressão de preço. E seria a nossa saída também, certo? Posteriormente a isso, nós podemos observar que o preço aqui, ó, o preço ele não teve força para continuar o movimento novamente, segurou, certo? E voltou para cima. Quando ele chegou, ele tocou na média de 50 e caiu novamente. Ele meio que embolou nessa região. Aqui, ó. Nessa micro região, ele meio que se embolou o preço. Ele fez uma lateralização pequena antes de tomar rumo, certo? E em seguida, o que nós poderíamos fazer? Nós temos a nossa média de 80 aqui, ó, e a VWAP, certo? O preço tentou romper, ó. Ó a quantidade de pavio de defesa aqui do preço, certo? A quantidade de pavio de defesa. A quantidade de candle de indecisão. Temos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 candles de indecisão e de defesa do preço. Ou seja, o mercado nessa região aqui estava defendendo para que ele não rompesse, certo? Porque também era a região daqui, ó. Certo? Vocês conseguem enxergar isso? E posteriormente a isso, o mercado novamente caiu. Então, é válido uma entrada aqui novamente. Justamente aqui. O meu stop ficaria acima do pavio e eu iria conduzir essa operação até aqui, que foi o último candle do dia, certo?
eu iria me tirar da operação, não aqui, no fechamento dele, mas quando ele tocasse aqui, a região de baixa, certo? Para que houvesse a maximização do ganho, certo? Com isso, pessoal, o mercado ele trabalhou justamente nessa faixa de preço, certo? Nessa lateralização e nessa triangulação, certo? Então, vocês podem observar que o preço está lateral, certo? Aqui, ó. Nós temos topos e fundos bem definidos. Aqui. E essa lateralização foi extremamente importante para o mercado justamente desenvolver dentro dele oportunidades de entrada, certo? Foram pequenas entradas, óbvio que durante a parte da manhã foi entradas melhores, só que isso não significa que na parte da tarde ou até o final do pregão não deu oportunidades também, certo? Então, era isso que eu trago para vocês hoje. Eu agradeço a presença de todos, eu agradeço também a curtida que vocês têm dado nos vídeos. Por favor, continuem curtindo o vídeo, pois isso me ajuda demais e me motiva a trazer mais conteúdos para vocês. Compartilhem o vídeo com quem vocês gostam, com quem vocês querem passar esse ensinamento, certo? Eu agradeço a presença de todos. Até semana que vem. Um abraço e tchau!